Oi, eu sou Guilherme Amarino, tenho 32 anos, sou casado com a Isabela desde 2019, moramos em Barueri, na Grande São Paulo, frequentamos a Igreja Presbiteriana em Alphaville, da qual somos membros. Eu sou teólogo, músico, desde 2015, junto com o Guilherme Andrade, nós fundamos o Projeto Sola, que tem como causa principal edificar a Igreja de Cristo e glorificar a Cristo, servindo a Igreja com canções bíblicas, que tenham interpretações teológicas responsáveis e ortodoxas, e assim servindo nesse quesito com canções que possam entrar no culto público. A história com a música começa desde cedo, primeiro com os meus pais, aos sábados, colocando os discos de música para a gente escutar, para a gente ter um sábado animado, interessante, juntos ali em família, e também na igreja, que desde pequeno a gente é envolvido assim nas cantatas da UCP, nas atividades assim de corais na igreja. Então desde sempre assim, meus pais são da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, né? Foi onde eu cresci ali, e é nesse contexto que eu tive o primeiro contato com a música como criança. E depois, como adolescente, aí vem interesse em tocar um instrumento, em participar das bandas que a UPA tinha, e aí aprender mesmo algum instrumento propriamente dito. No meu caso foi violão. Nessa época na igreja, quando a gente era adolescente, tinha um casal lá, o Otávio e a Mayra. Eles se voluntariaram ou colocaram eles para ajudar na UPA com uma questão muito importante, que ajudou muito, assim, ampliou minha relação com a música, ampliou minha compreensão de campo harmônico, de arranjo, timbre, instrumentos, qual o papel de cada instrumento numa música. E o Otávio e a Mayra começaram a ajudar nos ensaios das bandas da UPA. Eles ensaiavam a gente, eles ensinavam a gente a tocar as músicas. O Otávio até ele dava aula de violão para grupos durante a semana ali na igreja, né? E isso possibilitou que um incentivo fosse dado, não só a mim, mas também a todos os outros que participavam ali nas bandas, né? E tocavam instrumentos, tanto como meus irmãos, meus amigos que faziam parte ali daquele momento. Isso foi muito importante, assim. É claro que também a gente olhava uns para os outros, não tinha os jovens da igreja que tocavam melhor, eu olhava para eles, isso me ajudava. E também depois, quando eu comecei a fazer aula um pouquinho mais velho, com 15, 16 anos, a fazer aula de guitarra mesmo, a aprender com os meus professores e a ter uma compreensão ainda mais ampliada de música, de outros estilos, de outros instrumentistas, numa profundidade melódica, rítmica, harmônica, para entender mesmo as coisas aprofundadas. E nunca foi claro para mim que isso seria uma vocação da qual eu iria seguir. Apesar de eu compor desde cedo, dos meus 14, 15 anos, e ter músicas, e também ter uma banda própria ali, a gente tinha uma bandinha que a gente saía para tocar em outras igrejas e tudo mais, nunca foi claro para mim que isso seria uma vocação da qual eu iria trabalhar, da qual eu iria me envolver assim, com uma grande fatia da minha vida. Nunca foi, apesar de ser um talento, né? Apesar de a gente ter muita habilidade, apesar de a gente gostar muito, apesar das pessoas elogiarem. Eu nunca entendi como isso. E eu fui guardando isso e alimentando isso por muito tempo. Não necessariamente eu fui até com 15 anos já sabia, não, minha vocação é música, como muitos esperam, né? Porque você sabe desde pequeno que você tinha vocação. Não, eu não sabia. Eu fui reconhecer isso com já mais velho que 25 anos, assim, foi depois dos meus 25. Eu passei grande tempo não querendo ter relação com a música desse jeito mais profissional, mais aprofundado, encarando como uma vocação. Eu fui fazer até outra coisa, fiz outra faculdade, uma área de faculdade totalmente diferente, de teologia e totalmente diferente de música. Fui na área de ciências naturais e tal. E muito depois, eu errei muito, eu bati muito cabeça, e mesmo assim, durante todo esse processo, algumas pessoas foram falando para mim. Algumas pessoas, como o reverendo Rodrigo Leitão, como o reverendo Giovanni Porto, como o reverendo Jonatas, como meus pais, algumas pessoas presbíteros da igreja, diáconos da igreja, líderes da igreja, foram observando isso e falando aqui e ali, alguns amigos meus e tal, e eu não fui percebendo essas coisas. Tudo isso foi culminando, depois vinha a compreensão mesmo de que isso seria uma vocação, de que isso seria uma faixa importante da minha vida, em que eu deveria dedicar isso completamente e especificamente depois servir a igreja com isso. Nem toda pessoa
que tem um talento necessariamente tem a vocação naquela área. Eu acho que a gente recebe vários talentos e a nossa curiosidade, talvez o nosso gosto, permita que a gente desenvolva esses talentos e habilidades em diferentes áreas, como hobbies, etc. E isso não necessariamente é uma vocação, e a gente precisa entender isso. Entender que nem toda necessidade que aparece diante de nós representa uma vocação da qual a gente precisa seguir e perseguir, e também nem toda habilidade que temos é necessariamente algo que nós fomos vocacionados para tal. Eu acredito que a habilidade, o talento, ele é uma faixa, uma fatia da vocação, ela faz parte. Toda pessoa vocacionada, toda pessoa que exerce uma vocação, é claro que ela vai ter um talento natural naquela área, ou um talento desenvolvido, mas é mais que isso. Porque a vocação ela compreende não só o talento, não só a disciplina que você vai ter no desenvolvimento daquilo, né? Porque não basta só o talento natural, você precisa ter uma disciplina, desenvolver isso e tudo mais. Isso é um grande indicativo que é uma vocação a qual você pode seguir. Mas não só isso, porque também tem pessoas que podem confirmar isso, podem ver que isso é uma vocação que você deve seguir, algo que você vai fazer como vocacionado mesmo, e também o próprio anseio no coração. Então acho que são, dentre outras coisas, essas três. As pessoas que confirmam isso, a própria habilidade, o talento natural, a disciplina envolvida nisso, nesse talento, né? E além de todas as coisas, o anseio que Deus coloca no nosso coração, a comunicação que Deus faz com a gente, no sentido de nos dar angústia, né? Como se fosse uma angústia da qual a gente precisa fazer isso para servir a Deus no mundo, né? O nosso maior exercício de composição, ele é de compor temas bíblicos, né? A causa do Sola tenta servir a igreja para o culto público, então necessariamente nossas músicas elas vão ser cristocêntricas e vão ter muita Bíblia nelas. Então a primeira dica é: se debruce na interpretação já ratificada pela tradição. São mais de 2000 anos de história de pessoas lendo as escrituras e interpretando as escrituras. Você não vai ler um texto bíblico e ter uma ideia genial que ninguém nunca teve. E se teve uma ideia que ninguém nunca teve, muito provavelmente está errado. Muito provavelmente é algo que não está ali. Por quê? Porque Deus nos deu uns aos outros para continuar e aconselhar e produzir conhecimento e reproduzir aquilo que Deus vai revelando ao nosso coração. Então a primeira dica é: quero compor músicas que sejam composições bíblicas. Vá atrás da teologia. Estude teologia. Vá atrás dos seus pastores, dos presbíteros da igreja, dos mestres que estão ali ensinando na igreja, para perguntar, para perseguir. Vá atrás de bons livros de interpretação bíblica que deem vazão à beleza das escrituras, à beleza que o texto bíblico tem. Então cresça nessa interpretação. Vá até a fonte do texto. Se necessário, até vá até os originais, para você ver a beleza com que eles foram escritos pela primeira vez, na língua original deles. Observe várias traduções da Bíblia. E aí eu falo assim, é um processo muito similar ao que a gente aprende no seminário com a preparação do sermão. Talvez as mesmas minúcias que se tenha na preparação de um sermão precisam haver para a preparação, para a composição de uma música bíblica. Eu não acredito que técnica e coração são inimigos. São opostos dentro da coisa. Muitas vezes a gente acha que aquele que é muito técnico, aquele que repetiu muito as coisas, é aquele que toca mecanicamente as músicas ou faz mecanicamente as ações, inclusive disciplinas espirituais. E por outro lado a gente pensa que agir com o coração sempre é o agir espontaneamente, é sempre ter espontaneidade nas ações, e a gente joga isso para adoração. Então se a gente tem uma adoração muito técnica, se a gente tem uma adoração que tem uma liturgia bem estipulada, quer dizer que é uma adoração desprovida de um coração ali presente, de uma intenção amorosa ali presente. Eu não concordo com isso. Não concordo por quê? Eu vou usar uma figura do jazz para explicar isso, uma ilustração do jazz. O que acontece? No jazz você tem os temas, você tem as harmonias e você tem um conceito muito importante que é a improvisação. Dentro de qualquer música do jazz que você for ouvir, você vai perceber que em algum momento da música você tem um espaço aberto para improvisação. O saxofone que estava tocando a melodia, que estava tocando todo o canto ali, agora ele vai ter um espaço para ele se manifestar, se expressar com o coração.
O piano vai conseguir fazer a mesma coisa, o baixo vai fazer uma linha, a guitarra vai tocar também um pouco, improvisando nessa conversa. E eles só conseguem ter liberdade de conversar, de caminhar dentro da mesma língua, porque eles estão tocando com o coração. E eles só conseguem tocar com o coração porque toda a técnica, toda a habilidade, os conceitos harmônicos, o como tocar um instrumento, qual é a proposta da música, os temas que a música possui, está bem solidificada na mente e no coração de cada um deles. Isso só veio com repetição. Só há um jeito de você chegar a ter essa capacidade de, com liberdade, expressar aquilo que está no seu coração, que é a repetição e muita técnica. O caminho a seguir, visto que eles têm uma vocação para a música e um desejo de servir ministerialmente a igreja, primeiro, mais básico de tudo sonde o seu coração, procure pessoas que vão estar junto de você em cima disso, assim, nesse tema, consolando o seu coração, aconselhando as suas vontades e principalmente seja envolvido numa igreja local. Não existe possibilidade da gente servir, talvez assim, maior do que localmente, que é o desejo de muitos talvez, eu quero ser relevante no Brasil, eu quero fazer diferença, eu quero que a minha música seja escutada, quero que o meu ministério cresça. E muitas vezes a gente tem a tendência de querer ser maior do que o começo. E o primeiro passo se envolva numa igreja local. Jamais você vai conseguir ter um ministério de música correto, na minha concepção, sem estudar música e sem estudar teologia. Você nunca vai conseguir ter um fruto se não tiver uma raiz.